No nosso encontro passado, nós concluímos falando sobre a consciência coletiva com uma frase do Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle é um pensador, professor espiritual, ele se diz, né? Escritor, autor de muitos livros, nascido na Alemanha, mora no Canadá já há muitos anos, e que trata muito, né, dessa questão da consciência. E dada a quantidade de material que ele tem, então nós vamos dedicar o nosso bloco de hoje aqui exclusivamente às ideias dele. De fato, um breve resumo, né, mas de fato tem muitas coisas interessantes e que inclusive coincidem com muitos outros pensadores, tanto da antiguidade como modernos. A primeira questão que nós vamos resgatar é, na verdade, a continuação da frase com a qual nós fechamos na semana passada, é que ele nos lembra de que a gente é parte do todo, né? A gente muitas vezes olha para as coisas, para o planeta, para o universo, e se considera um observador. E ele diz que não. A gente é parte disso tudo. Nós não somos separados do universo, somos parte dele. Diz ele que nós somos como o Sol, como a Terra, como o ar, né? Nós somos um elemento desse conjunto. E ele nos faz pensar dizendo que, ao contrário do que a gente muitas vezes verbaliza, né? Que nós não temos uma vida. De fato, nós somos a vida. Somos a expressão da vida nesse universo. E quando a gente faz uso desse tipo de argumentação, né, a gente fica muitas vezes tentado a achar que a consciência equivale ao nosso pensamento. Esse é um erro que no iluminismo foi muito comum, acontece com muitos pensadores, né, de achar que pensar é o que garante a consciência. Mas, de fato, nós podemos deixar de pensar e ainda assim estar conscientes de que nós não estamos pensando. Toda vez que a gente fica maravilhado olhando alguma coisa bonita, seja um filme, uma paisagem, uma pessoa, ou que a gente está meditando, acontece exatamente isso. E a gente não fica inconsciente, né? A gente sabe que a gente está nesse estado. Então, isso significa que não é o pensamento que garante a consciência. Tem alguma coisa ali por detrás, ou por debaixo, ou por em cima, como vocês queiram ilustrar. Então, ele diz que o pensamento é apenas um pequeno aspecto da consciência. Diz ele, o pensamento não pode existir sem consciência. Quem está inconsciente não pensa. Mas, ao contrário, a consciência, ela não precisa do pensamento. Conforme a gente exemplificou, é possível estar consciente sem pensar. E então, como consequência disso, ele amplia esse raciocínio dizendo que nós não somos nem os nossos pensamentos, nem as nossas emoções, nem os nossos sentimentos, né, aquilo que a gente percebe através dos 5 sentidos, nem as nossas experiências. Né? Nós temos uma tendência a se identificar, a construir uma identidade baseada em pensamentos, emoções, percepções ou experiências. Mas ele nos diz que nós não somos o conteúdo da nossa vida. Como já foi mostrado antes, né? Se nós somos vida, então nós somos, diz ele, o espaço no qual todas essas coisas, os pensamentos, as emoções, as experiências, ocorrem. Ou seja, nós somos consciência. E essa consciência acontece no momento atual. É isso que nós somos, né? E que ele resume nessas 2 palavrinhas. Eu sou.
Nesse estado, né, então, do eu sou, só por agora, se vocês quiserem traduzir uma linguagem mais próxima da que a gente costuma usar, a gente tem, então, a necessidade, diz ele, de aceitar o que vier, como se a gente tivesse escolhido. O que vai acontecer, nós sabemos que não temos o controle. Então ele diz que, seja lá o conteúdo que vier neste momento, devemos aceitá-lo como se a gente tivesse escolhido. E ele nos aconselha a trabalhar, então, com esse acontecimento, e não de se contrapor a ele. Da gente tornar esse momento, seja lá o que for, amigo e aliado, e não inimigo. Se a gente conseguir fazer isso, diz ele, então nós vamos verificar uma milagrosa transformação em nossas vidas. Quando a gente não consegue fazer isso, né, a gente perde o que ele chama da nossa calma, né? A gente fica nervoso, revoltado, né? E outras coisas parecidas, né, que nós já tratamos em outros momentos. E ele nos ensina que quando isso acontece, né, quando a gente perde esse contato com a nossa calma interior, que é a essência dessa consciência que ele nos coloca, de fato a gente se perde da gente mesmo. E quando a gente se perde da gente mesmo, também ficamos perdidos nesse mundão. Né? A gente acaba perdendo a noção íntima de quem nós somos, né? E que a gente não pode dizer quem você é, não pode ser separado da calma. A calma é parte do eu sou, e que é muito mais profundo do que o nosso nome, né? Outro que a gente se identifica muito, e com a nossa forma externa, né? Que é o nosso corpo físico. E ele continua dizendo que nós, muitas vezes, quando vivemos, né, sentimos nessa interação com o mundo exterior, barulho, né, coisas que nos atrapalham. E ele nos explica que o equivalente a esse barulho externo é o barulho interno que o nosso pensamento faz. O equivalente ao silêncio externo é a calma interior. Sempre que houver silêncio à sua volta, ouça-o. Isso significa, não dá para ouvir o silêncio, mas perceba que ele está ali. Preste atenção nele. Ouvir o silêncio desperta a dimensão de calma que já existe dentro da gente. Porque é só através da calma que a gente pode perceber o silêncio. E quando a gente percebe o silêncio à nossa volta, automaticamente a gente não está pensando. A gente fica consciente do silêncio, mas não estamos pensando. De fato, nós passamos por situações onde isso pode ser bastante difícil, né? Muitas vezes a gente acaba construindo na nossa mente um conjunto de crenças, nós chamamos normalmente, o Eckhart chama de simplesmente pensamentos, que se transformam num fardo pesado, né? Diz ele. Se você carrega um fardo pesado do passado, você construiu esses pensamentos para você, então a tua experiência será mais do mesmo. Porque o passado, ele continua no presente, porque no presente não tem nada, está vazio. Então ele diz que a qualidade da nossa consciência no momento atual é que vai permitir a gente modelar o nosso futuro. Isso é difícil, porque ele chama isso do o que a gente constrói, né, através do sofrimento que a gente passa, de um corpo sofredor.
E o corpo sofredor, diz ele, deseja sobreviver, como tudo que existe, né? Todas as formas de vida têm uma tendência a continuar existindo. Mas quando a gente constrói esse corpo sofredor, seja na forma de crenças equivocadas, na forma de hábito de reclamar de tudo, de todos, ou qualquer outra forma, né, que a gente use para expressar o nosso sofrimento, isso tem uma tendência de continuar. Mas ele nos alerta que isso só vai continuar se a gente conseguir se identificar inconscientemente com essa questão. Isto é, se no momento em que a gente está exercendo a reclamação ou repetindo aquele comportamento equivocado do passado, a gente não tiver a capacidade de usar a nossa consciência para perceber que isso está acontecendo. E aí ele nos explica, né, quando a gente está enfrentando esse tipo de diálogo interno, né, nós temos, né, muitos autores, né, que falam de personagens internos, né, que ficam conversando. Algumas religiões também falam disso, né, mas ele resume aqui dizendo simplesmente assim, que cada um desses fragmentos de conversa interna, que são ideias que a gente escuta na nossa cabeça, são pensamentos que circulam, são na verdade uma pequena história que circula na nossa mente. E a dificuldade que isso nos gera é que quando a gente começa a observar o mundo para fora, essas pequenas histórias que a gente monta para a gente mesmo, acabam, na linguagem dele, servindo de lente para a gente observar a realidade. Isso é, a gente distorce a realidade quando a gente olha para ela através dessas pequenas conversas internas. Então, encaminhando aqui para o finalzinho já, né, temos aqui uma frase bastante comprida que eu vou ler sem interrupção. Diz ele assim: quando cada célula do seu corpo estiver tão presente que você a sente vibrar de vida, e quando sentir cada momento dessa vida como sendo a alegria do ser, então poderá dizer que está livre do tempo. O problema não são as contas de amanhã. A morte do corpo físico não é um problema. O problema é a perda do agora, ou antes, a ilusão central que transforma uma mera situação, um simples acontecimento ou uma emoção num problema pessoal e num sofrimento. A perda do agora é a perda do ser. Estar livre do tempo é estar livre da necessidade psicológica do passado para formar a nossa identidade. E livre da necessidade do futuro, que a gente imagina, para atingir a nossa realização pessoal. Então, diz ele, o melhor indicador do nosso nível de consciência é a maneira como a gente lida com os desafios no momento que eles aparecem. Essa questão de lidar com o passado, com o futuro, também é citada por muitos autores. Mas ele coloca isso como uma necessidade psicológica, né? A gente precisar lembrar do nosso passado para poder definir quem nós somos como uma dificuldade. E de imaginar o que nós seremos no futuro para nos sentirmos realizados. Essas são duas questões que a gente precisa trabalhar. E vamos finalizar lembrando, então, a resposta que o Eckhart dá, aquela pergunta, que é a pergunta básica que nos leva ao universo da espiritualidade, seja em que linha for, né? Que é aquela pergunta que nós já mostramos várias vezes, que é simplesmente assim: para que estamos aqui neste planeta? E a resposta que o Tolle nos dá é a seguinte: nós estamos aqui neste planeta
com o propósito de despertarmos a nossa consciência. A nossa tarefa é simplesmente isso. E ele diz que a gente compartilha esta tarefa, este propósito, com cada uma das outras pessoas que estão no planeta. Porque, segundo ele, esse é o propósito de toda a humanidade. Obviamente, nós ainda não chegamos lá, mas ele fala nas palestras dele que esse é um processo que está em andamento. Todas as dificuldades que a gente passa são, na verdade, colocadas para que esse propósito possa ser atingido.